Olá, bom dia, meu amigo e minha amiga. Que alegria estarmos juntos hoje, iniciando mais uma jornada na presença de Deus. Aqui no Devocional de Fé, todos os dias nós meditamos na Bíblia e convidamos o Espírito Santo para nos guiar em nossa jornada diária, nos dar direção, sabedoria. Estamos conversando nos últimos dias aqui no Devocional sobre enxergar além do que se vê, sobre olhar para as promessas e para aquilo que aos nossos olhos ainda é invisível, compreendendo a dimensão da realidade espiritual das coisas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, a palavra de Deus nos fala o tipo de olhos, os olhos que podemos usar para enxergar as coisas que ainda não vemos. E esses olhos são os olhos da fé. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E olha agora o versículo 3, que forte. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Queridos, é muito forte isso. Olha só, pela fé, com esses olhos espirituais, entendemos que o universo todo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Sabe que uma coisa que eu gosto de estudar muito é sobre o início do universo. E uma vez um padre, criou uma teoria. E olha só, um padre, um homem cristão, criou uma teoria chamada teoria do Big Bang. Ele diz que no início do universo tudo tudo surgiu de um só lugar, onde desse lugar tudo se espalhou pelo universo através de uma grande explosão de luz. Claro, porque Deus disse haja luz, e quando ele disse bang, passou a existir. É interessante que os cientistas com o tempo provaram que de fato o universo está numa expansão para todos os lados. Quer dizer que um dia o universo veio de um lugar central. E que toda a matéria, antes de existir de forma sólida, ela existiu na forma de energia. E que um dia, essa própria teoria Big Bang diz isso, que um dia tudo que existe não existia e veio a existir. Olha só, e aí que a teoria, eu falo que ela inicialmente foi criada por um padre, por um homem cristão, que enxergava Deus no negócio. Com o tempo, cientistas ateus se adonaram dessa teoria e começaram a dizer que então tudo veio do acaso, que então foi uma explosão, que do nada criou tudo. O que esses cientistas ateus que tomaram conta dessa teoria depois de um tempo não conseguem explicar é como que do nada surge algo. É impossível fisicamente. Não matéria não gera matéria. Não tem como do nada ser feito algo. Falando nas leis da física. As leis da física dizem que nada se cria, tudo se transforma. Essa é a primeira lei, uma das leis da física. Nada se cria, tudo se transforma. A questão é que, se você quer crer que o universo todo surgiu de uma explosão inicial e que tudo se espalhou, como até agora teorias científicas têm indicado, esta explosão veio do nada. E do nada surgiu tudo. A questão é como pode isso? É impossível para o homem, mas não para Deus, porque tudo foi feito pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus disse haja e tudo passou a existir. Então, conforme Deus lançava palavras, o universo ia se ordenando. A palavra de Deus põe ordem às coisas. Depois, quando Deus pega ali o planeta, diz que a Terra era sem forma e vazia,
mas Deus deu ordens, Deus deu palavras, e conforme a palavra de Deus era dada, a terra ia se ordenando, os continentes se separando, né, surgindo no meio da água, a vida brotando, né, as plantas, os animais aquáticos, os animais terrestres, as aves, os mamíferos, e por último, o próprio ser humano, mas esse não feito pela palavra apenas, mas feito pela mão e pelo sopro de Deus. É interessante que todo o universo, antes de existir, existia a palavra. E a palavra de Deus trouxe à existência tudo que existe. Então tudo que você vê no universo, o ar que você respira, a sua própria vida, vem da palavra de Deus. Nada vem do acaso. Nada vem do nada. Precisa haver algo no início, e esse algo é Deus. Foi Deus que fez tudo. E se o visível vem daquilo que é apenas palavra, e palavra é invisível, se o visível vem do invisível, essa lei continua valendo, porque a palavra de Deus nos foi dada. E ela promete um novo céu e uma nova terra. E ela fala da volta do Senhor. E ela fala que nós, seus filhos, seremos acolhidos por Ele. E que o Senhor está preparando para nós um lugar tão perfeito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, a beleza e a perfeição deste lugar que Deus tem preparado para nós. Então esta palavra também se tornará realidade. Quando nós falamos das promessas de Deus, quando nós falamos do mundo espiritual, a gente não está falando de uma coisa imaginária. Nós estamos falando de uma realidade que há de se manifestar. Amém? Você não enxerga ainda, mas pelos olhos da fé, você já tem certeza das coisas que você espera. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, porque além do que nós vemos, existem tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo não te vendo, podemos te sentir e podemos perceber a tua presença em todas as coisas que o Senhor criou. Tudo que o Senhor criou é bom, é maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela vida que temos, pelo ar que respiramos, por hoje, por estarmos aqui. Queremos pedir, Senhor, fala conosco. Renova, Senhor, nossa mente, nossa alma, nos dá sabedoria, Senhor, para vivermos esse dia e para te honrarmos em todas as nossas atitudes. Que possamos, Senhor, sempre fazer o bem, guardar o testemunho e viver para Ti. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional e amanhã estaremos juntos.